Livro Como Andar em Amor, de Kenneth Reagan. Tradução de Renata B. Coelho. Graça Editorial, Rio de Janeiro, 2013. Sumário. Capítulo 1. Ame seus inimigos. Capítulo 2. Exemplos do Novo Testamento. Capítulo 3. Recompensas do amor. Capítulo 4. O amor é o melhor caminho. Capítulo 1. Ame seus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus, capítulo 5, versículo 44. Esse versículo nos mostra por quem e por qual motivo devemos orar. É Jesus quem nos ensina: amai a vossos inimigos. É fácil amar seus amigos, não é? Claro que sim, eles são tão amáveis. Contudo, os inimigos não têm essa qualidade, não agem com amabilidade. Eles nem sempre o tratam de maneira afável, não é? Você prestou atenção no que Jesus ordenou que fizéssemos? Amar, bendizer, fazer bem e orar. Se você fizer essas coisas, conseguirá a vitória. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Como ser capaz de agir assim? Você não conseguirá, a menos que seja nascido de novo e o amor do Pai esteja na sua vida. Ao homem natural é impossível ter essa capacidade. No entanto, a Bíblia declara que o amor de Deus está derramado em nosso coração, não em nossa cabeça, pelo Espírito Santo. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Que tipo de amor? O tipo do amor de Deus. As Sagradas Escrituras contam-nos que o Senhor nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Nós podemos amar dessa forma, pois o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Sendo assim, ame seus inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Se você souber que alguém o odeia, procure fazer algo de bom por ele, como, por exemplo, comprar-lhe um presente de aniversário ou mandar-lhe uma oferta especial. Certa vez, uma professora que ministrava estudos bíblicos enfrentou uma situação como essa em sua cidade. Em primeiro lugar, um outro ministro de lá não gostava de pregadoras. Devido à educação religiosa que certos indivíduos, eu não disse cristãos, tiveram, eles não acreditam nelas. Seja como for, acho que alguns homens simplesmente não gostam de mulheres. Então, aquele ministro a perseguiu, até mesmo fazendo referências ao seu nome. Ela orou: Senhor, não vou deixar que isso me incomode. O que eu poderia fazer por ele? Ela levantou uma oferta e a enviou ao homem, pois soube que a congregação dele estava lutando para manter sua igreja. Não demorou para que a irmã estivesse naquele templo, pregando no púlpito. Faça o bem, fazei bem aos que vos odeiam. Descubra algo que você possa realizar por eles. Mande-lhes uma oferta. Aleluia! Além de funcionar, esta é uma atitude correta e está na Bíblia. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Do ponto de vista prático, se você quiser deixar a carne dominá-lo, será mais fácil brigar com aqueles que não o amam e devolver-lhe suas ofensas. No entanto, aprendi há muito tempo que a melhor coisa do mundo que pode ser feita é orar por eles. Alguém dirá: mas você simplesmente não entende o que eles fizeram. Um bom exemplo de como andar em amor é a maneira como Polly Wiggsworth tratava seu marido, Smith, antes dele começar a pregar. Smith contou a seguinte história ao irmão Stanley Fordsham, e este a redigiu. Devo meu ministério a Deus, é claro, em primeiro lugar, e à minha esposa. Houve uma época em que meu empreendimento estava prosperando. Naquele período, endureci meu coração e então deixei de ir à congregação com a mesma frequência. Em outras palavras, desviei-me. Quando você se afasta dos caminhos do Pai, torna-se intratável. Então disse à minha esposa:
Você fica na igreja o tempo todo. Deveria levar sua cama para lá. Não é assim, Smith. Não fico na casa do Senhor o tempo todo, mas apenas 3 vezes por semana. Não tenho negligenciado você nem as crianças, e você sabe disso, disse ela. Algumas pessoas conhecem o suficiente a Sagrada Escritura para serem perversas. Smith replicou: sei que a Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa. Mulheres, sujeitai-vos a vosso marido. Então digo-lhe que não vá mais à igreja. Polly respondeu: você é meu esposo, Smith, e eu aceito tudo o que você fala em relação à casa. Mas somente Jesus é o meu Senhor, e ele me disse que eu fosse. Por isso eu vou à igreja. Até logo. Ele falou: na próxima vez em que você tomar essa atitude, vou trancá-la do lado de fora. Evidentemente, ela não tinha a chave da casa. Então, ele cumpriu o que prometera. Aquela mulher ficou sentada na varanda a noite inteira. Na manhã seguinte, ele desceu, destrancou a porta e encontrou Polly toda encolhida. Deve ter feito frio, encostada na porta. Ela quase caiu para o lado de dentro da cozinha quando ele abriu a porta. Smith relatou. Ela simplesmente despertou sorrindo e disse: querido, o que você gostaria de comer no café da manhã? Ela agiu como se coisa alguma tivesse acontecido e foi amável. Polly preparou o café da manhã predileto dele e então Smith sentiu-se um criminoso. Posteriormente, Smith declarou: se isso não tivesse acontecido com ela, eu jamais teria conseguido prosperar em meu ministério. Ele se tornou um grande homem de Deus e foi poderosamente usado pelo Senhor. Capítulo 2. Exemplos do Novo Testamento. Jesus é o nosso exemplo. Note que é ele quem fala em Mateus, capítulo 5, versículo 44. A Bíblia nos conta que no momento em que se encontrava na cruz, Cristo orou pelas pessoas que o haviam crucificado. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34a. Talvez alguém argumente: sim, mas se tratava do Filho do Altíssimo. Ele podia agir daquela forma. Entretanto, o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Você já reparou no que Estevão, o primeiro mártir, disse ao morrer? Atos 7, 59 e 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Isto é amor, não é? As pessoas o estavam matando e ele orava por elas. Você já reparou no que Pedro disse em 1 Pedro 3, ao escrever à igreja sobre a inspiração do Espírito Santo? 1 Pedro 3, de 8 a 10. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Veja, no versículo 9, a bênção que ele declara que você pode herdar. Em grego, a palavra compassivos, encontrada no verso 8, também pode ser traduzida por misericordiosos. Por exemplo, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos. Lembrem-se de que ele disse que não tornássemos mal por mal. O versículo 11 continua: aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Tive de trabalhar nesse sentido com meus próprios familiares. Uma vez, na época em que eu me ocupava ministrando 2 cultos por dia em uma grande cidade, meu irmão Dub veio ver-me. Ele se ofereceu para tomar conta de alguns empreendimentos da família para mim, em outra cidade, e eu concordei. Quando ele voltou, contou-me que não tinha sido capaz de concluir os negócios, porque alguns parentes haviam desconfiado de seus motivos e trataram-no mal. De fato,
Eles o tinham amaldiçoado. Dub falou: não vá até lá. Eles irão atormentá-lo. Respondi: Dub, bendito seja seu coração. Você é simplesmente um bebê em Cristo. Não sabe como lidar com eles. Não vá. Ele insistiu. Tenho de ir cuidar dos meus empreendimentos. Maior é o Altíssimo que está em mim do que o diabo que está neles. O Senhor que está em mim é maior do que o ódio que está neles. Maior, maior. Você simplesmente ainda não sabe como pôr isso em prática. Então fui àquela cidade. Imediatamente, um parente que soube de minha visita àquele lugar dirigiu-se à casa onde eu estava hospedado e chamou-me para conversar do lado de fora. Nunca me esquecerei do que aconteceu. Saí e fiquei de pé, parado nos degraus. Uma mulher veio em minha direção, discutindo e vociferando como se suas palavras escorressem como a água da torneira. Não me lembro do que ela disse, pois não prestei muita atenção. Ela subiu até onde eu me encontrava. Eu estava 2 degraus acima, olhando para ela. Aquela mulher encarou-me com seus olhos brilhantes e praticamente amaldiçoou-me. Pessoa alguma irá enganar-nos, exclamou. Vou dizer agora. E ela continuou a falar daquela forma. Eu não disse sequer uma palavra, mas conversava suavemente comigo mesmo. Parado, eu meditava. O Altíssimo está em mim. Maior é o amor dele do que o ódio, a cobiça e o egoísmo que estão nela. Então, comecei a pensar. Essa pobre mulher não tem condições de parar de agir assim. Sei que está comportando-se de forma horrível, mas ela não consegue parar porque possui a natureza do diabo dentro de si. Aquela senhora continuava com aquela atitude. Suponho que um olhar de compaixão tenha surgido em meu rosto, mas eu não disse sequer uma palavra. Subitamente ela me encarou e parou de falar. Sua boca estava agitada, mas coisa alguma foi dita. Ela agarrou minha mão, beijou-a, ficou de joelhos e disse-me: Ah, meu Deus, quem? Ponha sua mão em minha cabeça e interceda. Preciso de uma oração. Ah, meu Senhor, todos nós precisamos de oração. Imponha sua mão sobre a minha cabeça. Eu não tinha dito uma palavra, mas tão somente havia olhado para ela e a amado. Sabe, você pode ver o amor. Nunca disse eu a amo ou Jesus ama você. Apenas olhei para ela com compaixão e piedade. Acho que às vezes um olhar pode ser mais poderoso do que as palavras. Aquele gesto fez com que ela se quebrantasse. Consegui fazer com que aqueles empreendimentos com meus parentes seguissem adiante, e quem havia dificultado as coisas agiu da forma mais gentil. Maior é ele. Maior. Maior. Capítulo 3. Recompensas do amor. Estou no 59º ano de saúde divina. Não estou vangloriando-me de mim mesmo, mas de Jesus. Não sou avesso à ciência médica, ao contrário, agradeço a Deus por ela e pelos médicos, principalmente pelos que são cristãos. Voltarei ao tempo em que eu não sabia da existência de outras pessoas que acreditavam na cura divina, os pentecostais, por exemplo. Eu era batista e tinha experimentado a oração da fé, relatada no livro de Marcos 11, 23 e 24, quando estava em meu leito de morte. Orei pela minha vida e fui curado. Nota de rodapé. Nota da revisão. Kenneth Reagan dedicou a sua vida ao Ministério de Cura por quase 70 anos. Faleceu em 2003. Certa noite, visitei alguns batistas em sua casa. Isso ocorreu na década de 1930. Naquela época, os médicos prestavam assistência em domicílio. O chefe da casa havia adoecido, mas, naquela ocasião, não sabia que ele estava doente. Quando cheguei lá, soube que eles já tinham chamado um especialista. Tratava-se de um bom médico batista. Ele era um homem salvo, mas não sabia coisa alguma a respeito do batismo no Espírito Santo ou da cura divina. Antes que ele chegasse, os familiares pediram-me que orasse. Ainda que eu fosse um adolescente, eles sabiam que eu era um pregador. Então clamei. O país enfrentava o período da depressão. Os familiares estavam muito preocupados,
pois aquele homem, que era o arrimo da família, encontrava-se enfermo. Parecia-me que se tratava de uma situação bastante séria, pois ele tinha um emprego, o que naquela época de crise era uma bem-aventurança. As ruas ficavam cheias de homens parados e sem trabalho, sem algo para fazer. Acho que o diabo fez com que a família pensasse que ia perder tudo, passar fome e ficar nas mãos do serviço assistencial. Quando o médico chegou, acredito que ele tenha conseguido ver a preocupação que transparecia no rosto de cada um. A primeira coisa que fez, antes mesmo de examinar o homem, foi pegar a mão do doente e dizer: caro irmão, eles eram membros da mesma igreja, olhe para o Altíssimo, relaxe e olhe para o Senhor. Ele é aquele que cura, não eu. Farei o que puder para ajudá-lo, mas ele é o grande médico. Apenas por dizer tais palavras, toda a atmosfera do ambiente modificou-se. Aquele olhar de ansiedade que pairava no rosto dos familiares simplesmente desapareceu assim que eles descansaram em Deus. O homem recuperou-se em 2 ou 3 dias. Aquele médico cristão estava com 70 anos aproximadamente. Ele era muito calmo e gentil e falava com tamanha confiança. Olhem para o Onipotente, descansem nele. Farei o que puder, mas o Todo-Poderoso é aquele que cura. Ele opera quando pessoa alguma resolve o problema. Foi o que disse o doutor, o qual havia descoberto isso no decorrer dos anos e podia falar com confiança. Isso trouxe paz, descanso e confiança àquela família. Acredito em bons especialistas, principalmente naqueles que são cristãos. Se eu precisasse de um, marcaria uma consulta. Porém, não tenho sentido sequer uma dor de cabeça desde 1933. A última vez em que tive esse tipo de dor foi em agosto de 1933. Não tenho tomado nenhuma aspirina em 60 anos. No entanto, se eu precisasse de um desses profissionais da saúde, iria consultar-me. Recentemente, tenho mandado algumas pessoas ao médico e pagado suas consultas. Até mesmo compro remédios para elas quando percebo que precisam deles. Não quero colocá-lo em um cativeiro. Se você precisou ir ao médico, talvez não tenha obtido ainda o conhecimento que eu tive. Porém, se quiser andar na saúde, terá de estar perto de Deus, fazer o que ele disser e andar em amor. Vou mostrar-lhe como aprendi tudo isso. A passagem bíblica que me tirou do leito da morte foi a que se encontra em Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. O versículo seguinte começa assim: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Veja que você precisa amar seus inimigos, bendizer os que o maldizem e fazer o bem aos que lhe fazem mal. Você não andará no perdão a menos que haja dessa forma. Deus não somente perdoa, mas esquece. Várias vezes, assim como qualquer outra pessoa, sou tentado a não perdoar, mas recuso-me a deixar menos quantidade de hostilidade, má vontade ou sentimento contrário entrar em mim. De fato, se as pessoas começarem a falar a meu respeito, começo a orar por elas. Levanto-me de manhã e digo: Deus, abençoa o querido irmão fulano. Não sei o que ele quis dizer sobre mim. Isso é entre ele e ti. Mas sei que tu desejas abençoá-lo. Oro para que o ministério dele seja agraciado, para que tu lhes concedas orientação e direção divina, para que o uses e faças dele uma bênção para os outros. Não quero que ministro algum erre. Habitualmente, as pessoas não sabem o que fazem. Jesus disse acerca dos que o tinham crucificado: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No período em que cursava o ensino médio, eu ficava nervoso com todo mundo. Sentia-me como se tivesse sido desonesto na vida. Nosso lar estava dividido. Meu irmão mais velho, Dub, teve de ir morar com alguns parentes e eu fui viver com outros. Sendo assim, não nos víamos com muita frequência. Fizemos um pacto solene quando eu tinha 9 anos e ele 11. Combinamos que quando crescêssemos mataríamos nosso pai pelo que ele havia feito à nossa mãe. Sabíamos que não podíamos fazer aquilo na época,
mas poderíamos quando fôssemos mais velhos. Tínhamos ciência de que se levássemos nosso plano a cabo, coisa alguma seria resolvida, mas ainda assim pretendíamos realizá-lo. Somente a minha salvação impediu que meu pai fosse morto. Então conversei com o Dub. Eu não conseguia ganhar a vida por conta própria como meu irmão fazia. Ele era grande, media mais de 1,80 m aos 16 anos e não explorava quem quer que fosse. Aos 17 anos, vi Dub contratar 4 adultos de uma só vez e atormentá-los lá em minha cidade, McKinney, no Texas. Eu e Dub crescemos com a mente distorcida e com um peso sobre nossos ombros. Se alguns dos familiares cometiam alguma injustiça contra meu irmão, ele os atormentava. Eu não conseguia dar início a coisa alguma, pois tinha um problema cardíaco. Quando eles agiam de maneira injusta comigo, eu dizia a mim mesmo: está feito. Agora não vou mais falar com eles. Eu os tirava da minha lista e começava a tratá-los friamente. Voltava minhas costas para eles e até mesmo atravessava a rua do meio do quarteirão para evitar encontrá-los. Mas então nasci de novo, quando ainda era um inválido. A Bíblia diz: o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Romanos 5,5. Não se passaram muitas semanas após eu ter sido curado aos 17 anos para que um dos meus familiares cometesse uma injustiça comigo. Lembro-me de ter dito a mim mesmo quando tudo aconteceu: vou tratá-los de maneira fria. Não falarei com eles, nem terei mais nada a ver com eles. Minha mente ainda não havia sido renovada com a palavra de Deus. No dia seguinte, quando andava no centro comercial, vi uma daquelas pessoas vindo em minha direção. Ela não estava sozinha. Um pensamento passou pela minha mente: vou olhar para a vitrine dessa loja e dar as costas para ela. Outro pensamento ocorreu-me subitamente: vou atravessar a rua no meio do quarteirão para que eu não a encontre. Mas foi então que algo surgiu dentro de mim. A Bíblia diz: porque o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5,14. Esse amor estava em meu espírito. Não precisei deixar que ele me dominasse. Poderia ter concedido que minha natureza humana raciocinasse e a carne dominasse. Mas agradeço a Deus por ter deixado esse amor surgir dentro de mim. Em vez de me virar contra aquela pessoa, fui encontrá-los na rua. Estendi minha mão, cumprimentei-os e disse-lhes que os amava. Em prantos falei: estou orando por vocês e quero que saibam de uma coisa. Se isso ajudasse, eu dobraria meus joelhos bem aqui, na rua, e beijaria seus pés. Quando acabei de dizer aquilo, eles começaram a chorar. Ah, meu Deus, perdoe-me, perdoe-me, cometi uma injustiça contra você. Perdoe-me, eu não deveria ter dito aquilo. O amor nunca falha. Comecei então a andar em amor. Para manter um bom relacionamento com o Senhor, andar com Ele, caminhar em seu domínio e no Espírito, devemos andar em amor divino, pois Deus é amor, diz a Bíblia. Andar em amor significa caminhar no Espírito, porque esse sentimento é um fruto do Espírito. Quando nasci de novo, Deus tornou-se meu Pai. Ele é Deus de amor e eu sou um filho do amor dele. Nasci do Senhor que é amor. Dessa forma, nasci do amor. A natureza de Deus está dentro de mim e ela é amor. Não podemos dizer que não temos o amor do Pai, pois a Bíblia declara que nós o temos. Todos da família de Deus o possuem. Do contrário, não fazem parte dela. Talvez estejam deixando de colocá-lo em prática, mas o têm. De acordo com a Bíblia, o primeiro fruto do Espírito nascido de novo e recriado é o amor. Jesus disse em João 13,35: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. No versículo anterior, o mestre ainda declara: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Verso 34b. Ele nos amou quando ainda éramos desprezíveis pecadores. O Salvador demonstrou esse profundo sentimento por nós quando ainda éramos seus inimigos. Pense nisso. Se o Pai nos amou com um amor tão grande quando ainda vivíamos no pecado, imagine como Ele ama seus filhos agora. Glória a Deus! O único mandamento que Jesus nos deu foi o do amor, e Ele o colocou em nosso coração.
Como vimos em Romanos 5,5, a palavra afirma que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Seja como for, acho que muitos confundem esse nobre sentimento. Com frequência, quando ele é mencionado, as pessoas pensam em amor humano, natural, o qual hoje em dia é muito falado. Entretanto, em todo o mundo não há amor igual ao de Deus. O amor humano é egoísta. Tenho ouvido as pessoas dizerem que o amor materno é parecido com o divino. Eu mesmo pensava dessa forma quando ainda andava mais no domínio da alma do que no do espírito. Porém, descobri que isso não é verdade. Via de regra, o amor de mãe é um sentimento natural e por isso é egoísta. Meu filho, amo meus filhos, eu os amo. Você já notou que as sogras raramente têm problemas com os genros? Normalmente as dificuldades acontecem com as noras. Veja que a mãe é egoísta. Trata-se de seu filho e ela acha que não há no mundo inteiro uma garota ideal bastante para ele. Isso acontece mesmo com pessoas nascidas de novo e cheias do espírito. A razão pela qual as sogras têm conflitos com as noras se dá pelo fato de aquelas nem sempre andarem conforme o amor de Deus que está em nosso coração. Devemos deixar que ele nos domine, pois faz uma grande diferença em nossa vida. Ele pode, dentre tantas bênçãos, curar os enfermos do nosso lar. Vou afirmar algo severo, mas verdadeiro. Esse tipo de amor jamais terminou em divórcio e nunca terminará assim. Se houve desunião, trata-se de amor natural, humano. Deus quer que cresçamos. Agradeço a Ele por podermos crescer no amor, pois esse é o fruto e o fruto cresce. Apresentando o espírito correto e amando as pessoas, você conhecerá ricas recompensas. Capítulo 4. O amor é o melhor caminho. Há tempos estive em uma reunião em que líderes do Evangelho Pleno e ministros da nação americana estavam presentes. Ministrei sobre fé durante 30 a 45 minutos e então permiti que por 1h30 eles me fizessem perguntas. Depois que terminei a palestra, todos vieram até mim, abraçaram-me e disseram com carinho: Irmão Reagan, quero que me perdoe. Acredito em tudo da mesma maneira que você. Concordo 100% com suas ideias. O problema foi que ouvi algumas coisas de outras pessoas, por isso os ensinamentos do irmão chegaram deturpados até mim. Depois disso, um de nossos alunos comentou: Minha mãe telefonou-me e contou-me que nosso pastor levantou-se no domingo de manhã e falou: Pessoal, preciso desculpar-me. Tenho de fazê-lo publicamente, porque falei a respeito de um homem em público. Comentei que sua mensagem de fé estava errada e mencionei o nome de Kenneth Reagan. No entanto, desde que o vi e conversei com esse irmão, quero que todos saibam que acredito em tudo da mesma forma que ele. Quero estimulá-los a ler seus livros e que me perdoem. Digo a você, o amor é o melhor caminho. Com frequência, as pessoas não pretendem errar, mas simplesmente não são sábias. Por isso não vou deixar todas perturbadas com isso e esquecer a bênção. Jamais tive qualquer problema com colegas ministros. Eu os amo e não falo deles. Se alguém vem até mim e comenta algo sobre algum pregador da palavra, digo: bem, vamos orar por ele. Não saio por aí espalhando boatos. Alguém dirá: e se eles tiverem fundamento? Ainda assim, não vou dizer coisa alguma, pois eles podem ter errado. Quem de nós nunca errou? Você conhece alguém que não tenha cometido uma falha? Talvez eles tenham se consertado após o engano. Se eu saísse por aí espalhando boatos sobre eles, seus ministérios seriam arruinados. Recuso-me a agir assim. Não aceito fofocas. Meu ouvido não é uma tigela, e por isso não vou deixar pessoa alguma derramar um pouco de mingau dentro dele. Se você permitir que isso aconteça, sua saúde será afetada. Por isso, nunca tive problemas com colegas ministros. Eles podiam ter algo contra mim, mas se tinham, não tomei conhecimento. Lembro-me de uma igreja que pastoreei. Na época em que a deixei, ela estava cheia e prosperava, pois Deus a estava abençoando.
Contudo, depois de ter ido visitá-la, meu sogro perguntou-me: o que houve? Respondi: não sei. Por quê? Ele me falou: estivemos lá na noite de domingo. Contei o número de pessoas e, incluindo o pregador, minha esposa e eu, havia apenas 40, somente um grupinho sentado na frente. O local costumava lotar. Não sei o que aconteceu, falei. Alguns dias mais tarde, tive de ir àquela cidade a negócios. Não visitei membro algum da congregação, pois sabia que ela enfrentava problemas. Às 4 horas da madrugada, qualquer um poderia com frequência encontrar-me de joelhos orando pelo pastor. Pensei em passar pela casa dos presbíteros, porque eu sabia que se o pastor me visse dirigindo pela cidade, poderia pensar que eu visitara alguns de seus membros. Eu estava sentado em meu carro quando ele saiu de lá. Comentei que eu tivera de resolver alguns assuntos de negócios na cidade e pensei em parar para vê-lo. Perguntei-lhe como estavam as coisas. Ele, zangado, respondeu-me: as coisas não vão bem. Então ele começou a culpar-me por todos os seus problemas. Disse-me que as pessoas não estavam entregando seus dízimos e ele desconfiava de que elas davam dinheiro para mim. Você tem estado na cidade para coletar os dízimos e criar problemas, falou-me. Ele estava furioso e chegou a ir até o carro e agarrar minha gravata. Pensei que fosse puxar-me para fora. Isso ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Eu havia tido um problema com o pneu e precisei trocá-lo. Por isso, o estepe estava bem embaixo do banco do motorista. Naquele momento, fui tentado. Meu Deus, como fui tentado! Cheguei a abaixar-me e pôr minha mão sobre o estepe. Então imaginei a manchete: pastor do Evangelho Pleno acerta a cabeça de um outro pastor do Evangelho Pleno, ou até mesmo matá-lo. Em prantos falei: querido irmão, Deus é minha eterna testemunha de que anteontem às 4 horas da madrugada estive de joelhos no chão frio de linóleo, orando por você. Estive com a face no chão dizendo: Senhor, abençoa o irmão fulano. Sei que os problemas existem, já pastoreei aquela igreja. Cada vez em que abria minha boca, ele puxava como se eu o tivesse acertado com um chicote. Então, ele começou a soluçar. Meu Deus, irmão Reagan, meu Deus, querido irmão, perdoe-me. Eu sabia que tudo o que dizia estava errado. Eu precisava culpar alguém pelo meu fracasso. Senhor, eu simplesmente não soube dominar a situação. Não dominei a situação, sei que não. Dividi a igreja e coloquei metade das pessoas para fora da congregação. Você foi um sucesso, mas eu não fui, por isso culpei o irmão. Você me perdoa? Claro que sim, eu disse. Nós nos abraçamos. Isso não é melhor do que brigar? Desde aquele dia somos amigos. Querido amigo, por experiência própria, sei que se você não estiver andando com saúde, terá de caminhar em amor e orar por aqueles que o perseguem e maltratam. Ore por eles, pois esse é o melhor caminho para superar o problema. De fato, algumas vezes cheguei a querer deixar com que a carne me dominasse. Como disse, quis acertar a cabeça daquele pregador quando ele me acusou de tê-lo roubado. Mas não permitirei que a natureza humana me domine. Note o que diz a Escritura: não tornando mal com mal ou injúria por injúria. Se as pessoas o injuriarem, não haja da mesma maneira. Ao contrário, abençoe-as. Abençoe, 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 abençoe. Lembro-me de um evangelista que ministrou em nossa igreja. Bendito seja seu coração. No tempo em que ficou conosco, ele criou mais problemas do que o diabo. O adversário tinha trabalhado em minha congregação durante 2 anos e não conseguiu prevalecer. Mas aquele pregador prevaleceu em 2 semanas. Ele não deveria ter feito o que fez, pois não era da conta dele, mas saiu durante o dia, procurou membros da igreja, conversou com eles e tentou descobrir tudo o que pôde para causar problemas. Então, fui tentado. Como fui? A vingar-me dele. Algo me dizia: se eu fosse você, nunca mais levantaria uma oferta para ele. Espere até domingo à noite e diga: essa é a oferta do irmão fulano. Passe a salva e não se estenda. Assim, ele não conseguirá muito. Veja que isso seria injúria por injúria e mal por mal. Respondi:
Só por isso, senhor diabo, vou levantar uma oferta para ele toda a noite. E eu fiz. Dei-lhe o dobro e o abençoei. Quando o diabo veio até mim, novamente falei: se você não calar a boca, vou começar a levantar 2 ofertas por noite para o evangelista. Ele ficou quieto imediatamente, pois não queria que pregador algum levantasse 2 ofertas por noite. Então o evangelista foi embora com um gostinho bom na boca e preferi que fosse dessa forma. Isso tem a ver com oração e fé. Por quem você deve orar? Por todos os irmãos que o tratam bem? Não. Orai pelos que vos maltratam, vos perseguem. Você está agindo assim? Se começar a fazê-lo, isso irá ajudá-lo em outras áreas. Oração do pecador para receber Jesus como Salvador. Querido Pai Celestial, venho a Ti em nome de Jesus. Tua palavra diz: o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. Então, sei que Tu não me lançarás fora, mas me tomarás, e eu te agradeço por isso. Tu disseste em Tua palavra, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, do 9 ao 13. Creio em meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou dos mortos para a minha justificação. Confesso-o agora como meu Senhor, pois a tua palavra diz: visto que com o coração se crê para a justiça, Romanos 10, 10, e eu creio com o meu coração que acabo de tornar-me a justiça de Deus em Jesus, e sou salvo, 2 Coríntios 5, 21. Obrigado, Jesus.